Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma produção desenvolvida em parceria pela TV USP Piracicaba, ligada aqui à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e a plataforma Pólen, Política Externa em Números, uma iniciativa do professor Pedro Feliu Ribeiro, docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP em São Paulo. E, claro, não poderia começar esse programa sem saudar e agradecer a presença mais uma vez do professor Pedro, que está aqui conosco. Professor, obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Fabiano. Um prazer conversar com você. Professor Pedro, vamos falar daquilo que tem povoado as manchetes no decorrer aí das últimas semanas, que é essa escalada das tensões militares e políticas, claro, ali na região do Oriente Médio, e como é que o senhor lê essa questão do ataque de Israel ao Irã e a escalada que isso proporcionou nas tensões ali na região? Sem dúvida, acho que o primeiro aspecto relevante é que Israel aproveitou, digamos assim, do ponto de vista militar, a abertura de uma nova frente de batalha da Rússia, né? Portanto, o grande aliado do Irã, que era a Rússia, inclusive eles fizeram no começo desse ano um acordo militar que não deu tempo de se efetivar, o Israel fez o chamado ataque preventivo, o que gera uma enorme instabilidade, gerou, né, uma enorme instabilidade, que teve a intervenção dos Estados Unidos, que sempre, desde a criação do Estado de Israel em 1948, apoia não só a existência, como o financiamento do Estado de Israel. E o ataque norte-americano realmente aumentou muito o custo para o Irã seguir nessa escalada de conflito. E com a ausência da Rússia como principal aliado militar, a gente vê hoje o que talvez seja um frágil cessar-fogo. Mas, infelizmente, nesse contexto, o Brasil perde relevância no cenário global e tem muita dificuldade de se posicionar em assuntos como esse, né? Então, a gente pode comparar, por exemplo, a ação do Brasil e a ação da Turquia. E aí você percebe como, nessas temáticas securitárias, o Brasil não tem muito a colocar na mesa, inclusive se vê muitas vezes em posições frágeis que geram um comportamento bastante vacilante do Brasil na temática. Professor, e aquilo que tem acontecido no Oriente Médio, nós percebemos também gera reações internas, tanto das comunidades iranianas quanto da própria representação da comunidade israelita no Brasil, tem reagido de forma, digamos assim, com certo incômodo com essa falta de uma posição mais contundente do Brasil no que diz respeito a esse conflito, tanto um lado quanto o outro esperando aí um posicionamento mais enérgico, mas falta ao Brasil, parece, nesse momento, essa condição de se posicionar de forma mais veemente a favor de um ou de outro, não é isso? Exatamente. O Brasil tem boas relações tanto com o Irã quanto Israel. Então, o Brasil se aproximou muito do Irã durante o governo Lula, principalmente no segundo mandato, na questão nuclear. O Brasil, junto com a Turquia, tentou solucionar o impasse nuclear do Irã, junto aos Estados Unidos, Israel e a Agência de Energia Atômica da ONU. E também o Brasil tem vários acordos com Israel, inclusive o Mercosul tem um acordo de livre comércio com Israel e com a Palestina. Então, o Brasil tenta se posicionar sempre nessas questões de maneira neutra, Uhum. porque ele tem baixa, digamos assim, capacidade material de influir decisivamente na solução do conflito. Ainda assim, a gente pode dizer que tem dois grandes elementos que guiam o comportamento do Brasil, e esses elementos explicam um pouco a contradição ou a dificuldade do Brasil ter uma posição veemente. Então, no que diz respeito a Israel, e aí são dois ataques fundamentais, ao Irã, mas principalmente a Gaza, eu digo principalmente porque o chefe de Estado, o presidente Lula, publicamente discursou chamando a ação militar israelense de genocídio. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, diferentemente de outros países, como o nosso vizinho, a Bolívia, o Brasil não rompe relações diplomáticas com Israel. Há pressão para isso. Então, se a gente olhar por que o Brasil tem tanta dificuldade, a separação entre a questão moral, que o presidente já tomou partido, o Brasil considera a ação israelense, o chefe de Estado, ao menos, considera a ação israelense um genocídio, mas também tem a questão material.
Então, se o comércio entre Brasil e Israel não é muito significativo, o Brasil basicamente vende carne e petróleo para Israel. E aumentou muito a venda de petróleo brasileiro para Israel justamente entre 2023 e 2024, que são os anos de intensificação da ação militar israelense. Mas, a despeito disso, o Brasil tem muitos contratos com empresas israelenses de tecnologia. Então, joint ventures com a Embraer, componentes eletrônicos importantes, e principalmente na área de segurança, não só nas Forças Armadas, mas também nas forças policiais estaduais. Então, essa, digamos assim, contradição entre uma posição mais moral, como a África do Sul assumiu, então a África do Sul acusa Israel na Corte Internacional de Justiça de genocídio, o Brasil apoia a acusação, mas ao mesmo tempo evita, digamos assim, romper esses laços de dependência tecnológica com Israel. O que o Celso Amorim, assessor da presidência do Lula, mencionou recentemente foi a possibilidade do Brasil suspender a cooperação militar com Israel, que, digamos assim, do ponto de vista estratégico, é a central. Ainda não o fez, mas o Brasil suspendeu a compra de blindados israelenses. Mas a gente percebe que, a despeito de ter uma posição moral contrária à ação militar israelense, que do ponto de vista militar, o objetivo em si militar não faz mais sentido, a continuação da campanha militar frente à comunidade internacional tem cada vez mais reverberado como genocídio. Inclusive, até a Alemanha, que tem grande resistência em tornar pública uma posição contra Israel, tem se posicionado contrário a essa ação. Portanto, o Brasil vive essa dificuldade entre a moral e o material. Perfeito. Interessante o senhor citar a questão da Alemanha, porque realmente a Alemanha, ela desde a questão do, né, do Holocausto, vencida a etapa ali da Segunda Guerra, ela sempre tem ela se priva muito de qualquer embate polêmico com Israel, acredito até que por essas questões históricas, essas marcas históricas, mas ela se posiciona e também outros países europeus, mais e mais, quer dizer, dia a dia parece que o apoio da própria comunidade europeia à investida de Israel em Gaza e agora no Irã tem reduzido consideravelmente. Israel parece cada vez mais isolado, com exceção dos Estados Unidos, que também proveu esse ataque, mas não se sabe até onde pretende se envolver mais do que isso, né? Dá a sensação que Israel, ao antecipar suas ações, ele deixa os Estados Unidos encurralados. Então é muito difícil, seja republicano, seja democrata, a gente assistir a um presidente norte-americano que vá contra os interesses de Israel. Na melhor das hipóteses, ele consegue tentar, em alguns momentos, conter um pouco o ímpeto belicista de Israel. Mas em função do forte lobby judeu doméstico nos Estados Unidos, tem um texto muito bom do Walt Emersheimer, de 2006, fazendo muito bem essa argumentação. Eles têm um controle muito forte da agenda norte-americana que diz respeito a esse assunto da política externa. E, portanto, a gente não vê distinção ou mudança no comportamento norte-americano. Isso dá a Israel uma condição ímpar de realmente ter ações mais ousadas e muito questionáveis do ponto de vista moral. Com o Irã, ainda é Estado-nação versus Estado-nação. É possível comparar Rússia e Ucrânia com Irã e Israel. Agora, Israel em Gaza, a questão moral é bastante mais complicada, né? Se tem um ponto importante nas relações internacionais é a discussão sobre a legitimidade do uso da força. Então, se nas sociedades domésticas a gente tem um monte de leis, constituições, polícia, judiciário, todo um aparato para definir a legitimidade do uso da força, nas relações internacionais isso é muito flexível. Então, Israel conclama o direito de autodefesa, de antecipação de ataque frente a uma ameaça, no caso do Irã, e no caso de Gaza, o combate ao terrorismo. Mas ao passo em que a campanha militar israelense escancara uma mortandade civil sem precedentes na região, ele perde o apoio da comunidade internacional. E o Brasil, tradicionalmente, se posiciona contra a intervenção militar, contra as sanções. Mas quando a gente fala de genocídio, o Brasil tende a não reconhecer. O Brasil reconhece pouquíssimos genocídios internacionalmente. Isso tem a ver com a Guerra do Paraguai, que é um histórico brasileiro de genocídio não reconhecido pelo Estado brasileiro. Então, Lula fala
o presidente, na figura de chefe de Estado, faz o discurso, tem um impacto, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não passa do âmbito discursivo e toma ações mais diretas, como outros governos têm tomado. Na perspectiva do senhor e dentro daquilo que o senhor tem visto no decorrer aí das últimas semanas, mais especificamente dos últimos dias, né? Qual é, na sua previsão, o desdobramento desse conflito? Aí, o que nós devemos... ficou por aqui mesmo ou existe a possibilidade de um novo aquecimento nos ânimos ali na região? Um primeiro ponto importante é que, como Israel inicia o ataque contra o Irã, o próprio primeiro-ministro Netanyahu anuncia vitória, digamos assim. Isso já dá um indicativo de que a ação militar, na visão do primeiro-ministro israelense, já lhe rende algum fruto político, né? Se a incursão em Gaza não é consensual dentro de Israel, o ataque ao Irã já é. Então a gente percebe que a oposição israelense parabenizou o primeiro-ministro, o que, digamos assim, aumentou a possibilidade dele de manutenção do poder no âmbito doméstico israelense. Então é possível que o Netanyahu esteja satisfeito, digamos assim, e há a possibilidade que esse cessar-fogo dure algum tempo. Eu acredito que o principal fator que desincentiva o Irã, que é quem de fato poderia escalar o conflito, que é quem foi agredido, o Irã se vê numa situação muito delicada, né? Ao ter muitas bases americanas em todo o Oriente Médio, a Rússia num conflito que ela não vai poder abrir uma segunda frente de batalha, isso reduz muito a capacidade iraniana de dar uma resposta. A partir dessa avaliação, imagino que esse cessar-fogo dure pelo menos algum tempo. Agora, que há um enorme incentivo, caso não haja uma mudança de regime, do Irã persistir, e agora com muito mais ênfase militar no programa nuclear, isso é evidente, porque agora as lideranças iranianas têm a ameaça à sua existência absolutamente comprovada do ponto de vista discursivo e político. Eu acredito que haverá um apoio doméstico no Irã muito grande em torno do fortalecimento das suas capacidades militares. E isso gera, por outro lado, uma perspectiva de, pelo menos a médio e longo prazo, de acirramento dessa rivalidade novamente. A grande questão é saber o quanto foi danificado o Irã. Há uma série de narrativas conflitantes a respeito disso, e o quanto o Irã vai conseguir, principalmente com o apoio internacional, e aí a Rússia é o ator central, por sua capacidade militar. Acredito que no curto prazo, a entrada norte-americana, e aí é uma vitória nesse curto prazo para o Trump, diminuiu muito a possibilidade de escalada do conflito. Perfeito. Levando em consideração, inclusive, que a Rússia, além do envolvimento nesse conflito com a Ucrânia, teve também muitas baixas nos conflitos recentes na Síria, que também, governo do qual também era aliado e onde investiu pesados recursos militares e teve ali um revés, né, digamos assim, o que, de certa forma, desabona novos investimentos em parcerias militares na região, pelo menos por hora, aparentemente. Sem dúvida, porque aí a gente coloca outro ator que fez algo minimamente semelhante, mas indireto, que é a Turquia. Quando a Rússia abre a principal frente de batalha para ela na Europa, invadindo a Ucrânia, aí o terreno para a Turquia voltar a ter sua forte influência sobre a Síria estava aberto. E o Erdogan aproveitou isso muito bem. Tanto que as relações entre Turquia e Rússia são marcadas por rivalidade, cooperação, competição, junto com convergência. É uma relação bastante complexa, mas dessa vez o Erdogan aproveitou, digamos assim, a abertura de um novo frente de batalha. E o mesmo aconteceu em relação a Israel e Irã. Tanto que os Estados Unidos, quando do primeiro ataque israelense ao Irã, eles anunciaram que foi unilateral, que não houve, digamos assim, concertação com os Estados Unidos. É evidente que houve consulta prévia, que informalmente o Israel jamais faria isso se tomasse, digamos assim, uma condenação como resposta dos Estados Unidos, que é algo Se a Casa Branca pelo menos não soubesse, né? Exatamente, muito improvável, mas ainda assim a ação foi unilateral, ou seja, Israel sabia que ia ter o apoio
norte-americano, e isso muda completamente qualquer cálculo do conflito. Agora, uma coisa importante é que no Brasil isso reverbera agora na questão eleitoral também. Eu acho que esse é um Uhum, ponto interessante sobre essa temática. com certeza. Dificilmente assuntos de política externa atingem, né, o cenário eleitoral brasileiro. E esse tem um enorme potencial de fazê-lo, principalmente nessas próximas eleições. Ou seja, teoricamente será bastante explorado, o senhor acredita? Essa tentativa de intervenção, de mediação brasileira deve ser explorada no âmbito eleitoral por aqui. Exatamente. Eu estou orientando já em fase de finalização um mestrado que fez uma análise recente de 2011 para cá dos discursos legislativos a respeito de Israel e Palestina. E você tem algumas tendências interessantes. Então, o que a gente percebe é o predomínio até 2018, 19, da esquerda falando sobre Israel e geralmente os partidos de esquerda e geralmente pró-Palestina, condenando, digamos assim, a violação dos direitos humanos, da soberania, não reconhecimento do Estado palestino, entre outras temáticas relacionadas à defesa da autonomia palestina. A partir de 2018, 19 explodem as falas, os discursos de parlamentares no espectro da direita, né, do espectro ideológico político, e perpassam muito os da esquerda e mudam muito o sinal do sentimento, ou seja, passam a defender o direito de defesa de Israel, entre outros fenômenos. Uhum. Há uma grande, vasta, tem muitas explicações na literatura, né? Se a questão dos grupos evangélicos, dos lobbies empresariais na área de segurança pública, questões tecnológicas, entre outros, mas ainda assim o que a gente percebe é que se essa temática antes não tinha relevância para a agenda eleitoral nas eleições presidenciais do Brasil, hoje vai ser tema. Você já vê legisladores nos seus gabinetes, principalmente do PL, o Partido Liberal, com bandeiras de Israel, de outra parte, parlamentares do PT pedindo que o presidente rompa relações diplomáticas com Israel, pedindo que o Brasil pare de exportar petróleo e aço para Israel, que são dois produtos importantes para a máquina de guerra israelense, entre outros elementos. Portanto, o posicionamento do presidente da República ele vai ter um duplo movimento, não só colocar o Brasil numa importante questão internacional, se posicionar, buscar alianças e coalizões para aumentar, digamos assim, sua capacidade de influência política, e ao mesmo tempo ele vai falar para o ambiente doméstico que, a meu ver, hoje gera uma certa restrição para que o Brasil, por exemplo, aprofunde a condenação a Israel, que seria talvez o limite máximo da ação brasileira, o rompimento de relações diplomáticas. Perfeito. O Global Talks vai para um rápido intervalo, mas eu já volto na nossa conversa aqui com o professor Pedro Feliu. Não saia daí. O Global Talks está de volta e eu, professor Pedro Feliu, agora vamos falar um pouquinho sobre a reunião dos BRICS que acontece aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, nos próximos dias. E, professor, uma reunião relativamente esvaziada, sem a presença de chefes de estados, mandando representantes. Parece que aí as preocupações particulares de cada nação, Rússia, China, próprios Estados Unidos, as crises que o próprio governo brasileiro enfrenta internamente, estão esvaziando um pouco a presença e a importância dada a esse encontro? Sem dúvida. Inclusive, eu acredito que esse movimento da não presença de alguns chefes de Estado tem a ver com a vontade ou a motivação de não se posicionar via BRICS nos temas presentes da agenda. E aí, especificamente, Rússia-Ucrânia, Irã-Israel e Israel em Gaza, né, que seriam os temas centrais da agenda securitária. E o BRICS tem muita dificuldade de convergir a uma posição única. Então, por exemplo, no caso de Israel, a gente tem, de um lado, a Rússia, com fortes laços com o Irã e também com Israel. A gente tem a África do Sul condenando Israel formalmente na Corte Internacional de Justiça. De um lado, a China
se contrapondo à violação de soberania, se contrapondo um pouco também aos Estados Unidos, e o Brasil tentando mediar, digamos assim, todos esses elementos, que ainda tem a Índia, que também teve uma posição bastante neutra e teria enorme resistência a, digamos assim, assinar um comunicado ou uma fala, um discurso conjunto, sobre esses assuntos. Portanto, o BRICS, nesse aspecto, transparece a sua baixa capacidade de coordenar os seus Estados-membros, né? Portanto, é uma instituição, é um bloco extra-regional de relevância em função do peso econômico e militar dos seus membros, mas ainda assim como uma organização que, digamos assim, pode resolver, estabilizar, dar soluções conjuntas aos problemas globais, a probabilidade é muito baixa. Então, acho que essas reuniões, essa cúpula do BRICS que ocorrerá no Rio de Janeiro, ela está muito marcada por essa insuficiência do BRICS em lidar com determinados assuntos. Então, qual seria a expectativa, ou o que se pode esperar de uma reunião conduzida nessa direção? Existe uma agenda, claro, via de regra, esses encontros eles acontecem com certa periodicidade, até pela própria manutenção da proposta dos BRICS, mas o que pode se esperar de concreto, né, de retorno, de saída de uma agenda, de uma reunião com essas características, professor? O que se prevê? Eu acho que muito pouco, né? Acho que a questão mais central é a coordenação com os novos membros que ingressaram no BRICS, né? Uhum. Então, lembrando que o Brasil sempre foi resistente, o Brasil e Índia foram resistentes a essa ampliação do BRICS, coisa que a China impulsionou e, evidentemente, venceu, digamos assim, essa disputa. Então, acredito que a agenda vai ser muito tomada pela inclusão, pela harmonização desses novos membros. Agora, o Brasil, sem dúvida, tem a sua pauta, uma pauta relevante, que vai inserir novamente um discurso, digamos assim, sul-sul, de cooperação sul-sul. Acho que essa é sempre a grande temática do BRICS. Acho que no seu comunicado final vai aparecer de novo elementos como a necessidade da reforma do sistema internacional, de trazer as organizações internacionais de volta a um papel relevante, coisa que a política externa norte-americana tem corroído, né, a importância das organizações internacionais. Então, a questão do desenvolvimento sustentável, que é muito importante ao Brasil, e tem também respaldo, por exemplo, na China e na Índia. Então, acredito que os comunicados do BRICS vão ficar nesse sentido. E no que diz respeito aos conflitos, vai ser o mais genérico possível. Aí é a arte da diplomacia, falar sem dizer nada. Aí vão ser contra a guerra, contra tudo que há de ruim na humanidade, mas efetivamente não vai ter uma posição, por exemplo, como a OTAN tem. Aí a gente pode comparar a diferença, digamos assim, institucional entre BRICS e OTAN. A OTAN já é um acordo vinculante de segurança coletiva, em que os membros geralmente conseguem, ao final das suas cúpulas, das suas reuniões, ter um posicionamento bastante mais firme. Então, digamos assim, se há qualquer, por exemplo, ataque a um membro da OTAN, está bastante claro com quem que o agressor vai ter uma guerra, por exemplo. E o BRICS, é evidente que não tem essa perspectiva militar, tanto que a Rússia tem seu acordo de segurança coletiva na Ásia Central, e para ela isso, do ponto de vista geopolítico, é mais relevante que o BRICS. Agora, o BRICS tem a possibilidade, e agora com a pauta da segurança isso fica menos evidente, tem a possibilidade de agir fortemente contra o dólar, entre aspas, né? Ou pelo menos aumentar a possibilidade das transações econômicas serem feitas a despeito do dólar. Esse acho que é uma agenda forte que o BRICS ainda pode impulsionar, mas é muito incipiente e talvez na cúpula do Rio de Janeiro isso possa ter algum avanço, digamos assim. Perfeito. Então, professor, já quero deixar combinado aqui, como nós estamos às vésperas dessa reunião, nosso próximo programa poderia ser, então, trazer uma avaliação do senhor e da sua equipe, né, sobre os resultados dessa reunião. O que o senhor acha? Claro, combinadíssimo. Perfeito. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui do Global Talks TV USP. Eu que agradeço. Um grande abraço, Fabiano.
Um abraço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa. Lembrando que tudo que produzimos é para você, então suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários realmente são muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá.